Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai voltar aí a falar do Arqueologias do Futuro, o livro do Frederick Jameson, que a gente vem discutindo aí ao longo dos meses. Vamos para o capítulo 6 e para me ajudar tem aqui comigo o Fábio Fernandes. Como está, Fábio? Tudo certo? Beleza, Thiago. Beleza, amigos ouvintes, amigas ouvintes, tudo bem com vocês? Tivemos um contratempo aqui, estamos já começando a gravar pela segunda vez. Eu só, dando fofoca dos bastidores, né? Porque a gente ficou com uns barulhinhos de microfone aí e tal. Eu também esqueci uma coisa que eu precisava falar, que eu esqueci de anotar, mas já encontrei aqui a minha deixa, para comentar coisas muito interessantes sobre o capítulo 6 do Arqueologias do Futuro, que é... Como é que é o título mesmo do livro, do capítulo, Thiago? Como satisfazer um anseio, né? Então a gente vamos falar um pouquinho aí, o Frederick Jameson, depois de nos diferenciar aí ficção científica, fantasia, algumas semelhanças, algumas diferenças, ele volta um pouco então a falar sobre o anseio utópico, né? A gente já falou muito nos primeiros capítulos sobre utopia, e aqui ele já abre o capítulo, né, comentando que em algumas histórias, né, a questão utópica ela é praticamente uma negação da realidade apenas. Ela é o contrário da realidade que a gente conhece. Né? A gente tem ali a questão de abolição do dinheiro, do trabalho da mulher, né, que é completamente explorado. Então, a utopia ela é um mundo fantasioso perfeito, né? Exatamente ao contrário, não existe aquela busca por uma revolução da sociedade, por uma mudança da sociedade. Né? E ele usa principalmente dois livros, né, ao longo desse capítulo, que é A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin, e O Piquenique na Estrada também, né, dos irmãos Strugatz. Né? Então, para a gente começar, eu acho que a gente falar um pouco dessa afirmativa dele, né, que algumas histórias elas são, na verdade, apenas a negação da realidade como a gente conhece, né? Não existe uma busca por uma mudança que vai se perpetuando, né? Exato, eu concordo com ele, eu acho muito saudável ele dizer isso, porque a gente está passando um momento hoje de questões de categorização muito interessantes, para dizer o mínimo, né, Thiago? De vez em quando a gente vê isso na internet. Outro dia, já falamos sobre isso acho que em outro programa aqui, tem pessoas chamando qualquer livro de ficção científica de distopia, mesmo que ele seja um livro mais utópico. Eu acho que, mercadologicamente também, está começando a se criar uma confusão e dizer que, se por um lado, toda distopia, quase que sem exceções, é uma ficção científica, nem toda ficção científica é uma distopia. Talvez a gente tenha que fazer um outro programa só sobre isso mais adiante. Mas, claro, existe outra formulação que não fui eu que criei, mas eu gosto muito de falar, e o Thiago também, que é a utopia de uns é a distopia de outros. Aí a gente lembra aqueles que saíram de Homelas, aqueles que se afastam de Homelas, da Ursula Le Guin, que é o exemplo mais direto disso, né? Que é mais alegórico, né? Aí nem só ficção científica, aí uma distopia, é uma alegoria que fala bem dessa divisão. O que eu queria trazer aqui é um termo que para mim é um termo novo. Eu li pela primeira vez há uma semana na minha leitura do livro O Despertar de Tudo, do David Graeber e David Wengrow, que eu recomendo fortemente, todo mundo já recomendei aqui. Eu tinha lido ele em inglês um tempo atrás, mas de alguma maneira essa palavra não fixou na minha memória. Ao reler agora em português, uma tradução excelente, né? A tradução, inclusive, eu posso dizer aqui, né, para a gente poder divulgar, é importante. Denise Botman, que é amiga minha, já bati uns papos com ela e levei ela numa oficina de tradução que eu fiz anos atrás, e o Cláudio Marcondes. Fizeram um trabalho excelente aqui. E eles trazem aqui nesse livro um termo muito legal do antropólogo Gregory Bateson, chamado sismogênese. Olha que interessante, gente. Sismogênese é literalmente criação de um cisma, criação de uma divisão. O Bateson, ele explicava que é o seguinte, para ele sismogênese era o processo através do qual as sociedades em contato umas com as outras acabavam se unindo dentro de um sistema comum de diferenças, mesmo quando tentam se distinguir uma das outras. E ele dava um exemplo, por exemplo, é de Atenas e Esparta. Eram cidades dentro de um contínuo espaço-temporal que se chamou de grego, né? Atenienses e espartanos não viviam em guerra, mas viviam em picuinhas, né?
Espartanos chamando atenienses de preguiçosos e afeminados, e atenienses dizendo que os espartanos eram totalitários, né? Aquelas discussões que a gente vê reproduzidas hoje em dia também. Mas é interessante que essa cismogênese ela se dá entre duas sociedades contíguas, quer dizer, no caso, vizinhas, fisicamente, e que tem uma relação de amor e ódio, né? Mas só conseguem se enxergar a própria identidade em negação à da outra. Então, o ateniense é ateniense acima de tudo porque ele não é espartano. Nós não somos totalitários que nem vocês, nós somos democráticos. Né? E o espartano é o contrário. Assim, nós não somos vagabundos como vocês, que ficam só filosofando. A gente aqui treina todo dia, aqui é Esparta. Né? E tem com várias categorias, né? A gente poderia até entrar, não vou entrar nisso hoje, mas a gente poderia entrar inclusive em Israel e Palestina, né? Que são sociedades contíguas, a judaica e a árabe, de uma origem bem distante, uma origem comum, e que né? E tem aí uma questão que, num caso específico aí, está gerando uma guerra terrível, né? E que está destruindo tudo. Mas existe aí um conceito que eu acho que está na gênese dessa questão utópica que o Jameson fala. E eu acho que ele vai evocar muito bem em 2 livros que ele cita aí, e que estão muito diferentes daquilo que as pessoas, principalmente no Brasil, imaginam no primeiro momento que seja uma distopia, né? Exatamente. E até um dos capítulos anteriores aqui, né, o capítulo 6, é o grande cisma, né? Pegando aí o radical da palavra, né? Então tu vê que o Jameson tá por dentro também, né? E isso me lembrou muito essa questão de 2 sociedades próximas que não estão em guerra, mas vivem essa picuinha, usando o próprio exemplo da Ursula Le Guin. E Sim. Aí eu acho que a gente já estamos devendo, e acho que chegou a hora, né, de fazermos um episódio sobre os despossuídos, né? Estou relendo agora, inclusive. Então é o excelente momento, né? Então, é um livro que está sempre na minha cabeça também, eu preciso reler, acho que chegou a hora, então. E ele é realmente isso, né? Tu tem ali 2 sociedades que elas são a mesma, aí elas racham, né? Então a gente cria um planeta anarquista e um planeta capitalista, vamos colocar assim em frases breves e rápidas, né? Que eles vivem essa picuinha, então a gente tem uma possível utopia, né? Que é esse planeta anarquista, né? Então o Shevek, que é o protagonista, ele está ali naquele problema que aquele planeta que a princípio não tem nenhum problema, onde ele consegue trabalhar, eles mudam de emprego, não têm propriedade privada, e o outro planeta é exatamente o contrário, né? Um planeta capitalista, os meios de produção na mão de poucos, né? E o Shevek vê, né, esse contrariedade, ele acha que talvez lá ele possa conseguir desenvolver essa pesquisa melhor, mas tem os interesses, né? Então, ele é exatamente... A gente tem esse exemplo perfeito aqui, né? Planetas diferentes que um é a negação do outro, digamos assim, não sei se a gente pode colocar mais ou menos por aí. Sim, né? eu acho que sim. Tem um conto, né? Um conto que a Ursula Le Guin escreveu depois, que é o The Day Before the Revolution, que é exatamente a véspera da morte da Odo, que é a líder, vamos dizer, entre aspas, anarquista, né? Revolucionária, e aí você vê como é que já estão as bases do pensamento dela, que é um pensamento bem interessante. É uma pessoa de caráter mais quase que monástico, né? Não é uma. A Ursula Le Guin pensa de maneira muito bacana essa coisa de ser uma comunidade que não é exatamente totalitária, mas é uma coisa que hoje a gente vê como sendo mais à esquerda, né? Que recusa o capitalismo que está se implantando em Urras, e aí eu acho que a mentalidade de Anarres, que aí anarres tem a ver com acho que vem com anarquismo, né? Anarquistas, ela se coloca da seguinte maneira: olha, nós somos a negação disso aí, nós não somos Urras. Nós somos outras pessoas. E o Shevek, quando vai para Urras, eu acho que ele pensa exatamente assim. No começo do livro tem isso, né? Ele fala assim: meu país, meu mundo tem escassez. Ali eu não tenho escassez. Só que é muito legal porque o tempo todo ele fica abismado como eles gastam muito em Urras. Então, assim, ele não é contra vamos dizer,
parcimônia, né, para usar não consigo usar o termo agora melhor, de análise. Ele acha que aquilo é lógico, é racional, ele é um cientista, ele acha que aquilo ali faz todo sentido. E o Urras, ele acha um tanto over. É que ali ele vai conseguir alguma coisa, ele vai ter dentro desse exagero, desse excesso, existe um material ali que falta, que tem escassez em análise, e ele vai conseguir botar a pesquisa dele mais adiante, né? O que é muito bacana nesse sentido. Mas aí é isso, a Úrsula não nos dá respostas fáceis, né? Em nenhum momento, realmente. Né? E ele realmente aquele livro, a gente vai falar acho, mais dele num episódio futuro, que ela faz aquilo que a gente falou no último episódio, né? De ele não ter, sobre o Delany, né? De não ter a resposta fácil, de ser um livro em que tu não tem o vilão, né? São dois. Tu chega num ponto em que o personagem, nesse caso, Shevek, ele tá numa encruzilhada, realmente, né? Dois mundos ali que ele não consegue decidir eu vou para lá, eu fico aqui, eu até preciso reler para me lembrar exatamente desse final, mas Exato. tem essa questão realmente da dúvida que cria, né, no personagem, né? E aí, também usando os Despossuídos como um exemplo, né? O Jameson fala um pouco da questão de, às vezes, a utopia, a história acaba sendo muito sobre a utopia do personagem, né, do que de uma sociedade, né? Ele fala um pouco do Piquenique na Estrada sobre isso, né, da questão do personagem que tem um problema com a filha, então ele vai buscar essa resposta. A filha nasce com problemas, né? Então ele consegue reverter isso indo atrás de um artefato específico, né? Então já foi algo que a gente comentou num podcast muito antigo, uns 2, 3 anos atrás, sobre às vezes a ficção científica a gente fala mais que é o nosso objeto de fala aqui, né? Mas que algumas histórias elas serem um pouco às vezes egoístas, né? Então ela vai mais para o seu bem, para o bem do personagem em si, dos arredores, do que para uma sociedade geral. E acho que o Jameson fala um pouco isso, né? A gente vê muito, ok, resolvi o meu problema, então agora está resolvido. O resto da sociedade eu vou levando como dá, assim, no caso, né? Não, realmente não busca essa. É aí que ele fala do anseio, né? Essa questão do anseio utópico ser algo que nunca termina, né? Nunca acaba. A utopia, acho que essa é a pergunta, né? A utopia teria por exemplo, ela. Chegamos no mundo ideal, né? Pegando um exemplo ao contrário da distopia, por exemplo, Admirável Mundo Novo, que é o mundo ali a sociedade aquela e ponto, né? Não precisamos de mudanças, né? Às vezes algumas histórias de utopia são exatamente isso, né? A utopia, isso aqui, deu tudo certo, acabou, né? Acaba o anseio, né? Exato, não, eu concordo totalmente. De novo, foi a partir do Arqueologias do Futuro que eu desenvolvi né, o que eu já falei sobre isso aqui antes, desenvolvi um termo que eu estou pesquisando na academia agora aqui no Brasil, que é utopias logísticas, né? Que eu aplico isso ao Kim Stanley Robinson, e que ele, por sua vez, ele era muito amigo da Ursula Le Guin, eles tinham um contato muito fraterno, e ele, depois que ela morreu, ele escreveu a público uma eulogia muito bonita, se considerando filho literário dela. E é exatamente isso que ela é. Né? Eu estou escrevendo agora um livro sobre isso, analisando justamente os despossuídos e como gênese desse pensamento para os livros do Kim Stanley Robinson. Né? E assim, utopia logística é a utopia que é permanente, ela não para nunca. Eu acho que o que a Ursula Le Guin e o Stan Robinson fazem nas suas literaturas é propor esse modelo, que eles não dizem, é uma utopia logística, mas eles colocam sempre a utopia no horizonte do possível, né? Porque a utopia ela foi uma coisa romantizada, né? Então, e as pessoas quando querem falar de utopia na nossa realidade, elas sempre falam da Revolução Russa como um projeto de utopia que partiu de uma ideia equivocada e que deu errado. E aí são dois pensamentos muito complicados, porque a ideia equivocada para essas pessoas, eu estou me referindo a pensadores americanos de modo geral, é que só leram, e
muito de passagem o Manifesto do Partido Comunista, mas nunca leram nenhum outro texto do Marx, acham que o Marx era um cara que literalmente escreveu que as pessoas tinham que fazer uma revolução, derrubar um governo e matar todo mundo. E que Marx nunca coloca isso em momento nenhum, pelo contrário. Né? Marx não é exatamente contra o capitalismo ou a sociedade de consumo, mas sim contra a falta de direitos dos trabalhadores num tempo de revolução industrial. Né? A gente sempre precisa lembrar para os ouvintes que a gente não está, não dá para demonizar isso, porque, na verdade, o Marx é um dos primeiros pensadores utópicos, vamos dizer, logísticos nesse sentido. Né? Você tem, antes dele, você tem Fourier e Saint-Simon, que propunham sociedades utópicas, mas não saíram no papel, e o Robert Owen, que, se eu não me engano, ele é da época do Marx, ou um pouco até posterior, não do Marx, que são três pensadores, quando se fala em sociedades utópicas no mundo real, os pesquisadores sempre citam esses três. Né? Marx seria um que ele nunca propôs uma cidade ideal, utópica, como esses caras, mas ele tenta propor uma nova maneira de ver o mundo, né, no sentido econômico, para que essas desigualdades sejam atenuadas. Né? Mas ele também não acreditava que isso ia ser resolvido totalmente, não da noite para o dia, e talvez nunca fosse resolvido inteiramente, mas que sempre teria que ser feito sempre uma série de ajustes, né, na máquina política e econômica do Estado para que isso pudesse funcionar. Estou falando de maneira muito simplista, tá, gente? Certamente errei alguma coisa no raciocínio, mas o que eu estou querendo dizer é isso. A utopia logística seria isso, e que eu acho que ela já se realiza na ficção científica. E a Ursula Le Guin talvez seja a melhor, ou pelo menos a primeira grande escritora a propor um modelo desses, que foge do clichê do Admirável Mundo Novo, que é uma utopia distópica aí, né, como queiram, ou 1984 ou Fahrenheit 451, que colocam sociedades que já estão fechadas ali e dali elas não saem, dali ninguém tira elas, né? Exatamente. Bem assim que normalmente essas histórias mais clássicas, né, de utopia ou de distopia são colocadas. Né? E o Jameson fala também, colocando um pouco dos dois livros aqui, né, do Piquenique e da Curva do Sonho, e falando, já que falando do Kim Stanley Robinson, né, me lembro também o Nova York 2140 que a gente falou, né, de ser essa questão, eu não sei se coloca o Nova York também como uma dessas utopias logísticas, né, mas o Jameson chega a falar também numa certa parte de um livro anti-utópico, digamos, né, pegando esse radical, a utopia, vamos chegar nela e ela vai se concretizar desse jeito, né, o Nova York a gente vê que eles tiveram que transformar a distopia numa utopia, né? Dar um jeito de deixar aquilo. Exato. Um pensamento que eu tenho, é muito particular meu, e tem muita gente que discorda, e está certo, porque não é um pensamento que eu venho formulando também em termos de pesquisa, é que distopias, de modo geral, tendem a ser reacionárias. Então veja bem, quem gosta de distopia e é de esquerda, não se sinta ofendido por isso. Estou dizendo o seguinte, distopia como ambientação, não escritores. Orwell, né, o pseudônimo de Eric Blair, era um jornalista da esquerda britânica, ele era contra Stalin, é outra parada, e o 1984 é uma crítica ao stalinismo, né? Assim como a Revolução dos Bichos, que acho que é uma crítica mais contundente ainda, né? Que é alegórica, né? Mas ele nunca deixou de ser de esquerda. Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, uma cineasta, Agnieszka Holland, fez um filme sobre um episódio ruim da União Soviética, que foi uma grande fome que matou milhões de pessoas, né, na União Soviética, e ela bota o Orwell como um personagem ali, super anticomunista, anti-esquerda, e isso é uma mentira, isso não existe, isso não existiu. O Orwell vai pegar esse episódio, junto com outros, e transformar aquilo ali em parte da inspiração para o 1984, mas ele não era, ele era socialista, foi socialista até morrer, lutou na Guerra Civil Espanhola na década de 30, né? Mas isso, são pessoas que defendem, colocam as questões do ideário de esquerda, correto. A distopia, ela é um pouco como o filme noir. Já existem várias teses sobre isso, que o filme noir, propriamente dito, é um filme essencialmente nihilista e, portanto, reacionário. Por quê? Porque o mundo não tem jeito, todo mundo é corrupto. Então agora é o que você falou, o egoísmo, né? Eu quero saber do meu.
E os filmes noir, tô assistindo agora uma série de filmes noir dos anos 40 e de 50, é muito louco. Outro dia eu vi um filme noir anticomunista, mas o filme é legal pra caramba, super bem dirigido, assim, um ladrãozinho, vagabundo, bate a carteira de uma moça no metrô de Nova York, e a carteira tem um microfilme que ela ia dar pro namorado que é comunista, safado, o filme fala isso, né, passa isso. E que aí passa todo mundo a perseguir o ladrãozinho para ele devolver o microfilme, e aí dá uma série de merda, aí o comunista vai atrás do cara, o FBI, a mulher também, dá um rolo danado, mas de novo, estou falando só para dizer que coloca sempre como um papel, tipo, se os comunistas estão errados, aquilo ali realmente é uma coisa pavorosa, mas o mundo não tem muito jeito, o mundo não se conserta. A distopia faz isso pra gente, né? Então a distopia para mim não tem nada de catártico, né? A catarse é quando você vai ver uma comédia no cinema, você ri e bota para fora os seus fantasmas, né? Hoje em dia eu tô achando que a violência no cinema e as distopias, elas não servem mais como catarse para nada. Acho que podemos fazer um programa sobre isso outro dia. Mas assim, a distopia eu acho que em grande parte reacionária, mesmo que os seus autores não tenham desejado isso. A utopia é revolucionária, mas a utopia que não é uma utopia crítica, ela também ela não é reacionária, mas também não é revolucionária, ela fica no meio do caminho. Ela pode ser um pouco egoísta nesse sentido, né? Tá tudo resolvido, acabou. E aí a utopia crítica, que também vai gerar utopia logística aí, são formas de utopia, são, vamos dizer, filhas da utopia clássica, que vão dizer pra gente, é trabalho, cara, é acordar todo dia e trabalhar, vamos trabalhar para essa utopia não vai se construir sozinha, né? Essas contradições que aparecem muito, né, em livros de distopia, né? Claro que tu vai pegar 1974, uma clara crítica ao stalinismo, assim como o Revolução dos Bichos, assim como nós, dos Zamiatin, principalmente, né? Zamiatin também, tu vai pegar, temos aqui um próprio escritor russo falando mal da Revolução do seu próprio país, né? E Zamiatin era longe de ser alguém de direita ou da extrema-direita, mas também não concordava com alguns ideais da Revolução, não ficava em cima do muro, inclusive na edição da Aleph, do Zamiatin, não sei se nessa nova, na antiga, tem a carta do Zamiatin pedindo exílio para o Stalin e o Stalin autorizando, né? Então, realmente tinha essas contradições que ele... A distopia coloca, a gente sempre vê realmente, né, a parte reacionária da distopia como da direita, e a crítica, talvez, a essa distopia, às vezes acabe taxando, né, como... aqui temos Zamiatin, um escritor de direita, como colou muito, né, muito forte no George Orwell. Acho que quando o Orwell explode de novo, né, principalmente aqui no Brasil, ali 2012, 2013, né, com toda aquela questão da Dilma e tal, eu acho que tentaram colocar essa peste de direita no George Orwell, quase colou. Sim. Mas realmente, tu pega a biografia dele, não é indiscutível, né? Lutou na Guerra Civil Espanhola, se diz socialista, escreveu para jornais socialistas na vida inteira, né? Então, eu acho que realmente tem que dosar quando a gente vai fazer realmente essa questão da... Estamos discutindo, criticando uma distopia que claramente é de direita, é mais ou menos por aí, né? Não, inclusive, se você for olhar a biografia do Huxley, do Aldous Huxley, o Huxley era muito mais à direita. O Huxley não era fascista, vejam bem, mas ele era um cara que veio de uma classe social mais elevada na Inglaterra. Ele estudou, não sei se foi em Eton, né? Ele estudou numa dessas escolas mais, né? Embora ele se considerasse um cara diferente, e ele era de verdade, os biógrafos dele falam isso, ele era aquele inglês snob típico, arrogante. Inclusive ele escreve uma carta pro Orwell, eles se correspondem, né? Eu acho que estavam dizendo que o Orwell tinha sido aluno dele, mas não é verdade. Eu acho que eles se encontraram na universidade em algum momento, né? Se admiravam à distância, se leram mutuamente, né? O Orwell era fã do Huxley, leu os livros do Huxley, não só o Admirável, né? Mas aí o Huxley, quando leu 1984, escreve pro Orwell e fala assim: pois é, teu livro é bom, mas acontece que o meu é muito melhor, a minha distopia é melhor que a sua. É um escroto, né? Era um safado, mas era assim. Mas ele coloca, dependendo de que critério você quiser utilizar, um vai ser melhor que o outro. A gente hoje, eu considero os dois no mesmo patamar,
né? Mas é isso. As pessoas a gente tem que tomar cuidado. Aí nessas horas para biografia, o que a gente fala aqui sempre, esses episódios são episódios acadêmicos, né? Que a gente fala de pesquisa e tal. Então leiam as biografias também, né? Leia sci-fi e leia biografias, leia as pesquisas acadêmicas que falam desses personagens, desses autores, né? Para entender um pouco melhor. Eu acho que o pensamento crítico se constrói assim, né? E é muito fácil de encontrar, do George Orwell, pelo menos, o que tem de livro dele, dos diários dele que ele escreveu, né? O Na Pior em Paris e Londres, O Caminho para Sim. Wigan Pier, né? Tem muita coisa, não é nem um pouco difícil, né? De tu ver o ideal político de George Orwell lendo as biografias, né? Não só os seus 2 romances principais, né? Total, não exatamente. E o Orwell está todo publicado no Brasil, né? Eu retraduzi recentemente, né? O Retorno ao Admirável Mundo Novo, né? Que é uma série de ensaios onde ele fala da questão da questão de o que ele fez para o Admirável, né? E o Orwell também tem uma série de livros. Quase todas as obras dos dois estão republicadas nos últimos anos, pela mesma editora, né? Pela editora Globo, se eu não me engano, né? Então, assim, leiam esses dois autores, sim. Quando eu falo que o Huxley é mais à direita, mas ele não era um cara desinteressante, não. Ele é um cara com quem eu adoraria ter uma conversa. Eu acho que ele ia me botar para baixo porque ele era um cara inteligentíssimo, né? Mas é isso. Eu acho que essas leituras são importantes, inclusive, para a gente entender todas essas diferenças entre utopias, distopias, anti-utopias, etc. A leitura crítica brasileira está muito fraca nesse sentido. Mesmo críticos literários que publicam em grandes jornais não leem ficção científica suficiente e não leem essas diferenciações. Então está todo mundo começando a chamar todos os livros de ficção científica de distopias, o que realmente não é um desserviço a um pensamento crítico. É um serviço a todo o caminho que a gente já percorreu muitas vezes aqui, né? Da questão da ficção científica há muitos anos atrás, né? Décadas atrás, ser colocado como uma leitura de entretenimento e de segunda mão, a gente consegue reerguer isso e aí agora ela volta com outro termo, né? Que é a questão da utopia, né? Para colocar nesse guarda-chuva maior para ver se não vamos falar de ficção científica, né? Dessa leitura por entretenimento apenas. Né? Exato. Não, e é isso, né? Voltando ao texto, quando a gente estava falando ali do Piquenique à Beira da Estrada, né? Do que virou Stalker, né? O filme do Tarkovsky, eles recomendam o livro e o filme, né? Embora o filme não entre no resultado, na coisa da criança, do nada disso, né? Ele é muito mais sobre a estranheza do espaço, da zona, né? Mas o livro, nesse ponto, é muito melhor. E aí, queria puxar de volta para o texto do livro, lá onde ele fala do Freud, né? Quando ele fala que a qualidade do anseio, ela, longe de introduzir questões morais ou éticas, né, nos faz retornar às ideias do Freud sobre o universal e o particular. É o que você falou, né? De colocar o anseio como uma fantasia egoísta, insaciável, que nos causa repulsa, não porque ela é egoísta, mas é porque não é minha. E aí, de novo, entra aquela questão do que é utopia para mim e distopia para você e vice-versa, né? Entra aí Freud, o Bateson, todo mundo nessa geleia geral aí da cismogênese, né? De modo que a gente fica meio cismado com essa história toda aí, né? Muito. Ele fala, né, tipo, do anseio, ele muito a questão da satisfação de cada um, né? E realmente, né, se for pensar, por exemplo, para até eu não me recordo agora exatamente o nome do personagem novo, né, que faz alusão ao Freud, faz alusão a milhares, né, de filósofos e psicólogos, né, da sua época, né, que o Huxley escreveu. Para eles, a distopia para os selvagens é uma utopia, né? Então, realmente é do indivíduo, né? É do individual e da satisfação de ansiar pela utopia de cada um, né? E Exato. aí, até para a gente, acho, ir para um encerramento aqui, se a gente consegue, talvez, citar alguns exemplos dessas distopias que não são apenas a negação, né? A gente falou dos livros do Kim Stanley Robinson e da própria Úrsula, né? Não se consegue lembrar de mais alguns, assim, também. Estava até pensando em alguma coisa, assim, mas não me veio nenhum em mente, assim. Mas... Não, eu tenho pensado muito nisso por causa da minha pesquisa, mas assim, existem coisas muito interessantes em livros de várias épocas, né? Eu, por exemplo, estou relendo Fundação
a trilogia clássica, né, do Asimov, como uma espécie de utopia logística, que vai ter vários cenários distópicos ali dentro, como o declínio da civilização. É uma visão mais quadradinha, é uma mais antiga? Mas aí o Fundação é um clássico, né? Nesse sentido. Então, você tem esse tipo de coisa. Acho que até o mesmo livro como Duna poderia ser lido dessa maneira também, porque coloca o planeta inteiro no sistema do imperial, é um sistema feudal, né, que por si só não tem nada de utópico, né? Se a gente considerar Duna, a primeira trilogia, Duna, o Messias de Duna e os Filhos de Duna, aquilo dá um fechamento perfeito com uma situação utópica e distópica. Aqui você não leu tudo, né? Então não vou dar os spoilers. Mas é o seguinte, tem que ler. Eu já falei para ele aqui, em particular, gente, que eu acho o Messias de Duna melhor que Duna. É uma opinião herética, eu sei, mas ok. Quem leu vai entender que o Messias de Duna ele é um complemento perfeito ao primeiro livro. E os Filhos de Duna ele arremata. Os outros livros são muito bons, mas são livros que você não precisa ler de uma tacada só. Eu acho que se você ler a trilogia direta é muito bacana nesse sentido. Então estou colocando tudo isso porque, na verdade, é muito difícil você encontrar um livro de ficção científica que não te apresente de cara um cenário em que você vai ler e vai olhar se você vai dizer que é utópico ou distópico. E as histórias dos protagonistas, todas, são histórias egoístas. Neuromancer, por exemplo, está aí. Todo livro cyberpunk é considerado uma distopia. E isso é uma afirmação que é quase que lei, né? Neuromancer é distópico? É distópico, porque não sei se vocês lembram, em meados do século XXI, houve uma guerra nuclear limitada, que destruiu Berlim, por exemplo, destruiu partes da União Soviética e de Berlim, e que gerou uma série de questões, convulsões sociais, né? E você tem uma sociedade hipercapitalista, né? Mas que, estranhamente, né, os computadores não são de acesso fácil a todo mundo, só os hackers mesmo têm os sistemas pessoais, né, como o Ono Sendai e tal. Mas e é uma história no ar também, que eu falei agora há pouco, né? O sistema está errado, o sistema não presta. O William Gibson é um cara à esquerda, é um cara que seria mais socialista, vamos dizer assim. Mas é um livro no ar, ele mesmo falou que ele pega inspiração em Raymond Chandler, né? É um livro no ar de heist, né? De roubo, só que em vez de roubo você vai libertar uma IA, né, que está presa ao servidor, e aí você tem toda uma série de situações envolvendo ciborgues, o samurai congelado lá da empresa que vai, né, lutar contra eles, que aquilo ali ele é um escravo, ele é não é uma pessoa, ele é uma não pessoa, né, tão propriedade quanto a IA, e com menos agência do que a IA. Aliás, uma teoria já foi lançada, se não me engano, por Lance Olsen, e que eu coloquei no meu livro A Construção do Imaginário Cyber, que é sobre o Gibson, diz o seguinte: praticamente todos os seres humanos em Neuromancer são mecanizados, maquinizados, ciborguizados e sem emoções. E a IA é a única que realmente tem anseios, é um anseio egoísta que eles vão lá e realizam para ela mediante pagamento. Mas é um anseio. Exatamente. Bom, aí agora nesse final aqui já temos aí uma sequência de livros para falar. Temos Fundação, temos Duna, 50 anos de Neuromancer, né? Esse ano vamos revisitar, né, a série toda, talvez, né? Acho 40. Neuromancer é 40. Neuromancer é 40 anos. Exato, 84. Duna é 60. Duna tá fazendo 60 anos. É muito louco isso, né? Nossa, não, aniversário. Pois é, não. Vamos comemorar esses aniversários em breve. E aí, pessoal, com certeza vamos falar deles aí. Talvez aí para a próxima semana a gente já consiga trazer aqui uns Despossuídos da Úrsula, talvez, sabe o que tu acha? Combinado, eu topo. Show de bola. Então já ficou aqui, então, para quem chegou até o finalzinho aqui, os Despossuídos da Úrsula Le Guin, então, para a próxima semana aqui. Se você gostou desse episódio aqui, o capítulo 6 do Arqueologias do Futuro do Frederick Jameson, deixa um comentário aí no Spotify, no Instagram, no Twitter. Marca a gente aí onde você achar melhor. Aí, espero que tenham gostado. E lembrem-se que agora estamos com o Apoia-se também. Se quiser dar aí uma ajudinha, que a gente continue aqui melhorando nossos equipamentos, aqui, a manter mais dedicação aqui ao nosso podcast. Aí entra lá no apoia.com/sci-fi. Aí, Fábio, se quiser dar um recadinho também, à vontade.
Isso aí, gente. Por favor, apoiem, né? Vem no Apoia-se. E também, se sobrar algumzinho quiserem participar do Catarse, do meu livro, né? Arquétipos de Massa, Labirintos, estamos ainda mais algumas semanas com o crowdfunding, tá? É um livro de uma antologia de microficções minhas, tá? Escritas à maneira do Jogo da Amarelinha do Júlio Cortázar. Então, e tem uma relação com a ficção científica que não é a relação convencional que vocês estão acostumados. Então acho que vai ser muito legal se vocês puderem conferir. Isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Os links aí do que a gente falou do Apoia-se e do crowdfunding aí do Fábio vão estar aqui na descrição do episódio. Nós vamos ficando por aqui essa semana. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi, vivam sci-fi. Valeu, pessoal. Valeu.